Meu nome é Cássio. Eu estava brincando ali fora que a gente está meio que desafiando o tempo, né? A gente fez o primeiro evento num sábado retrasado, se eu não me engano, que a semana inteira foi o tempo muito ruim. No sábado deu um sol fantástico, sem vento, etc. Enfim, hoje, eu não sei para quem pode reparar, o tempo tá um pouquinho complicado. Mas enfim, eu vou falar 5 minutinhos, tem alguns rostos novos aqui e tal, então é interessante só fazer uma introdução do que é, até porque a página ela ainda está em construção, com pouca informação, então eu vou falar bem rapidamente do que é, não vou seguir o padrão da apresentação que a gente fez no primeiro Meetup, que ela é um pouquinho mais extensa. Mas bem, o Next Hub ele basicamente nasceu através de uma pequena provocação de entendimento de como que estava o ecossistema de tecnologia, de inovação, envolvendo pessoas, grupos de usuários, empreendedores, empresários, startups, etc. E a gente começou a ver que a gente tinha um desafio gigantesco, né? Que as coisas estavam muito desconexas e a gente precisava começar a fazer alguma coisa para poder conectar todas essas partes. Conectar as pessoas, os profissionais de tecnologia da nossa região, e aí a gente não fala exclusivamente em Tubarão, e sim em Tubarão e região. Conectar as startups, conectar as empresas, os empreendedores, para que a gente conseguisse fomentar um pouquinho e desenvolver um pouco mais esse ecossistema. Então, quando a gente está falando de startup, que é o principal tema hoje, falta um monte de coisa, né? Ou falta tudo, né? A única coisa que não falta é paixão e querer transformar alguma coisa, querer fazer alguma coisa diferente. Mas falta recurso, falta às vezes conhecimento em outras áreas, falta um universo gigantesco de coisas. Como que a gente consegue, dentro do Next Hub, ajudar essas startups, né? Ajudar esses empreendedores com mentorias, com capacitações, com treinamentos e seja lá o que for, para fazer com que a taxa de mortalidade não seja tão alta. Então esse é um dos vieses. A gente tem trabalhado bastante a questão dos grupos de usuários, então tem uma série de desenvolvedores aqui em Tubarão, tem uma série de designers, etc. Bom, onde é que está essa turma? Quais são as habilidades desse pessoal? O que eles sabem fazer? O que eles querem aprender a fazer? A gente não tem em lugar nenhum isso centralizado para que a gente, em uma forma de catálogo, ou seja lá o que for, para que a gente consiga consultar, seja sob uma perspectiva de empresa, sob uma perspectiva de uma necessidade de um serviço freelance, seja lá o que for, a gente não tem esse tipo de coisa. Falta muita capacidade de mão de obra, a gente sabe disso, só que enquanto a gente ficar simplesmente falando que tem falta de mão de obra e não se movimentar para poder capacitar essa turma, vai ser uma dificuldade muito grande, a gente vai ficar falando isso por muito tempo. Então a gente reuniu algumas peças que a gente considera fundamental nesse contexto de melhorar. Veio com o apoio da prefeitura, que está pensando um pouquinho diferente com relação a isso. Viemos com o apoio da CIT, mas a gente tem a proposta de ser algo totalmente independente, feito por cada uma das pessoas, né? Então não existe nenhum tipo de conselho, de determinação, ou seja lá o que for, não. A gente simplesmente reuniu, diante de uma reunião, algumas pessoas que tinham esse mesmo pensamento. Esse grupo naturalmente ele ficou muito menor e esse pequeno grupo que continua com algumas ações, e a gente vai continuar fazendo isso. A primeira forma que a gente encontrou de começar a impactar as pessoas é promover esses meetups, né? Que a expectativa ela é bem, eu diria, razoável, né? Porque se a gente conseguir impactar mais uma pessoa, mais outra pessoa, mais outra pessoa, legal. Eu estou vendo algumas pessoas aqui que estavam num sábado às 14 horas, um sábado de sol, etc. As pessoas estão vindo para cá novamente. Eram temas totalmente diferentes. Lá, o primeiro meetup com foco em desenvolvimento, aqui a gente traz uma perspectiva de startup. Então, o objetivo com esses meetups é, pura e simplesmente, começar a movimentar esse tipo de coisa. Nós temos mais outros 2 meetups previstos para esse ano, um dia 18, que é um sábado, focado em desenvolvimento, com uma temática específica de UI e de UX,
e a gente tem um outro dia 23/11, que daí é uma quinta-feira mais focado para a parte de negócio, onde a gente está falando basicamente de Big Data e de Analytics. Então, a grande proposta é que a gente consiga pegar a parte de desenvolvimento, a parte de startup e a parte de negócio e colocar dentro dessa mesma mistura, entendendo o que a gente consegue potencializar, né? A gente está criando aí um grupo direto no WhatsApp mesmo, para poder facilitar um pouco mais a comunicação. A gente tem um grupinho um pouco menor que está participando dessas organizações, são pessoas que estão mais dedicadas nesse primeiro momento, até que a gente consiga ter um formato mais adequado para poder realmente envolver todo mundo, tá? Então, eu não vou me estender, até porque a gente já está com a agenda um pouquinho comprometida, mas eu queria agradecer a presença de todos vocês. Aí uma coisa importante, né? O conceito do Hub aí é para que a gente realmente consiga conectar, sejam grupos de usuários, sejam associações de empresas, sejam pessoas físicas e por aí vai. Todo mundo que está envolvido nesse grupo, isso foi uma premissa que a gente colocou no dia 1, é que as pessoas físicas estejam envolvidas e não as empresas, né? Muitos dos que estão envolvidos nisso têm empresas por trás, mas o foco realmente é desenvolver o nosso ecossistema, desenvolver as pessoas, e a gente acredita que fazendo isso automaticamente a gente cria mais musculatura, a gente vai gerar novos empregos, vai gerar novos negócios e por aí vai, tá? Então é uma iniciativa que tem um propósito bem interessante. Eu falei que a gente é extremamente resiliente, extremamente chato, vamos fazer eventos pequenos, vamos trabalhar com eventos maiores, mas o importante é que a gente consiga perpetuar isso, que é o mais difícil, né? Fazer um evento, 2, 3, 4 é tranquilo, mas eu quero que a gente chegue no próximo ano, sei lá, com 15 eventos, com 20 eventos, e de novo, não precisa ser um mega evento, a gente tem, sei lá, 20 pessoas aqui, tá ótimo. Poderiam ser 10 pessoas, poderiam ser 5 pessoas, desde que estejam conectados e sejam multiplicadores disso, está valendo bastante. Hoje a gente tem três papos, primeiro com o Diego, depois com a Juliana, agradecendo a presença. A Juliana veio de Criciúma, pegou uma baita de uma chuva na estrada, e pôde estar aqui conosco, e o terceiro, Lucas, que está ali, que também vai falar um pouquinho sobre esse universo de startup. O objetivo é que a gente tenha uma conversa um pouquinho mais longa com a Juliana, de 40 a 60 minutos, e depois a gente trabalha com Lightning Talks, que o objetivo é um pouquinho de 20 a 30 minutos, que daí vai ser a parte do Diego que inicia, e depois, por último, o Lucas, ok? Só um registro importante, a Pamela tá aqui. Quando a gente fala assim, pô, a gente precisa criar alguma coisa, precisa criar uma marca, precisa dar visibilidade para todas essas coisas, então tudo que foi construído aqui em termos visuais que vocês estão vendo, muito saiu das nossas ideias lá no grupo, etc., mas ela que transformou isso em realidade, é o que a gente está vendo aqui, vê no site, vê nas divulgações, etc. Então, de novo, a pessoa física envolvida nisso aí é importante o reconhecimento, tá? Uma última coisa, tudo está sendo gravado, o primeiro meetup já está disponível no YouTube também, e a ideia é que a gente vá multiplicando isso para quem eventualmente não pôde vir, para poder impactar outras pessoas, ou seja lá o que for, tá bom? Agradeço novamente, a gente pode iniciar com o Diego.